Boa noite, queridos, graça e paz a todos, que alegria estarmos juntos mais uma vez neste nosso culto ao Senhor, neste dia 23 de agosto de 2020, 21º domingo do tempo comum. Agosto está acabando e com esse mês de agosto fica cada vez mais próximo o período onde, se o Senhor permitir, essa pandemia vai arrefecer-se e nós poderemos nos reunir presencialmente. O Conselho, em uma atitude muito sábia, já começando a nos preparar para retornarmos para as nossas atividades presenciais, tão logo os protocolos sejam o menos impeditivo para que toda a membresia tenha direito ao mesmo espaço e ao mesmo local de culto, o Conselho aprovou que nós pudéssemos ter conosco os nossos presbíteros, vindo participar na sua escala de oficiantes do domingo, e cada semana nós teremos a bênção de ter um presbítero conosco. No domingo passado tivemos o presbítero Haroldo, participou do batismo do nosso irmão Maurício Benvenuto, presbítero emérito Elias Freitas, e hoje, dia 23 de agosto, temos a alegria de ter conosco o presbítero Marcelo, que vai nos dar a boa noite e vai falar conosco um pouquinho nesta noite. Boa noite, presbítero Marcelo. Boa noite, pastor. Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham virtualmente. Como eu tinha dito no culto matutino, é um imenso prazer, depois de um bom período de tempo, estarmos regressando aqui à casa do Senhor presencialmente. Nos faz muita falta estarmos na casa do Senhor, sentindo esse clima, sentindo que é diferente nós estarmos dentro da igreja presbiteriana, nossa amada igreja presbiteriana da Tijuca. Da Tijuca, estamos muito seria melhor se pudéssemos estar aqui congregando com todos os irmãos. É verdade. Mas, dentro em breve, se Deus quiser, essa pandemia irá arrefecer, e nos possibilitará essa convivência tão fraterna, tão amigável, que nos faz tanta falta. É verdade. Olhar esse templo, o pastor já disse isso algumas vezes durante esses cultos virtuais, mas realmente você olhar aqui à nossa frente agora e ver o nosso templo tão bonito, mas vazio, dói um pouquinho no coração, mas vamos manter-nos. Importante é nós termos a nossa saúde aí preservada e que para a posteriori nós possamos voltar e estarmos aqui, todos aqui dentro do templo, congregando e crescendo na fé juntos. Amém. Muito bem. Queridos, nosso irmão presbítero Marcelo está conosco, já demos o nosso boa noite. Dá boa noite a Thelma também. Boa noite, Thelma. Boa noite, pastor. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Marcelo, presbítero. Boa noite. Gilmar foi censurado, minha gente. Gilmar não tem mais lugar de fala. Não é isso. É que o microfone do Gilmar agora é um microfone fixo. O Gilmar cedeu o microfone sem fio para o presbítero de plantão. Mas ele está aqui e já deu boa noite dele. Queridos, nós vamos começar esse culto ao Senhor, sendo convidados pela palavra de Deus para orarmos silenciosamente. Como este tempo é importante. É aquele tempo que você separa para ir começando a colocar toda a sua atenção ao ato de culto e reverência ao Pai. Para isto, convidamos nosso irmão presbítero Marcelo para fazer a leitura que nos convida à oração silenciosa, Salmo 86, versículos de 1 a 3. Leamos. Leiamos, irmãos. Esse momento, realmente, como o pastor falou, é um momento muito importante. E, até pela minha própria experiência, de estar acompanhando agora os cultos virtualmente, às vezes nós estamos na nossa casa e temos alguns fatores que vão nos distraindo. Aqui, quando nós estamos no culto, até o diácono orienta esse momento para que nós desliguemos nossos celulares ou colocamos ele em modo silencioso, que as crianças sejam ensinadas na reverência ao Senhor. Então, exorto aos irmãos que façamos isso também em nossas residências, e por mais desafiador que às vezes que isso seja, porque nós estamos ali num ambiente que não é o ambiente de culto, mas nós temos que tentar
que esse ambiente da nossa casa torne-se um ambiente de culto, um ambiente de reverência, que nós tiremos aquelas coisas que distraem, né, que tiram nossa atenção, que nós possamos retirar isso do ambiente para que nós possamos focar no que é mais importante agora, que é no culto ao Senhor. Amém. Nós possamos estar realmente com isso em nossas mentes. Então, iniciando esse momento, nós leremos a palavra contida em Salmo 86, de 1 a 3, que diz: Ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois sou fiel a ti. Salva-me porque sou teu servo e confio em ti. Tu és o meu Deus. Tem compaixão de mim, Senhor, pois eu oro a ti o dia inteiro. Ouçamos agora o prelúdio. Ouvimos esta linda canção que preparou-nos para este momento de adoração ao nosso Deus. Com toda reverência e temor, adoremos ao nosso Pai em espírito e em verdade. Abra sua Bíblia, Salmo 84, versos de 10 a 12, e participemos da leitura que nos convida à adoração. Leitura esta que será feita pelo presbítero Marcelo. Leiamos, irmãos. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Todos.
Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos agora cantar com alegria o hino 336, novo cântico, Transformação. Nosso Senhor e Salvador, graça lhe rendemos, Senhor, pelas bênçãos desse dia. Agradecemos estarmos aqui prestando este culto ao Senhor, este culto que só ao Senhor é devido. Graças, Pai, nos damos. Esteja conosco, esteja com a sua Igreja Presbiteriana da Tijuca, esteja com todos os membros, esteja com aqueles que estão precisando da sua poderosa intervenção, Senhor. O Senhor nos conhece, o Senhor sonda nossos corações, o Senhor sabe das nossas necessidades. Então, eu peço para que o Senhor esteja junto com os irmãos em cada uma de suas necessidades, Senhor. Agradecemos o Senhor ter nos salvaguardado, ter salvaguardado a sua igreja, que está conseguindo passar por esse momento unida, Senhor. Obrigado. É o que nós pedimos e oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, adoramos ao nosso Deus e agora confessaremos a Ele os nossos pecados. Convido minha irmã Thelma Melo para que venha à frente, para que possa conduzir-nos nesse momento de confissão ao Senhor. A leitura se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 17 e 18. Falemos com o Senhor e leiamos o texto que nos convida a confessarmos a Ele os nossos pecados. Leiamos, irmãos. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Louvemos ao Senhor, nos preparando para esse momento de oração.
mim, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, fecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Meu Senhor, me conhece. Então caiu no coração, transforma-me conforme a palavra e enche até em mim, lembre-se só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, fecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Senhor, na tua presença, para colocarmos diante de ti, Senhor, as nossas faltas, as nossas transgressões, porque tudo que fazemos, Senhor, como está escrito na tua palavra, é pecar. Mas, Senhor, temos a nossa salvação e perdão das nossas almas garantido por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E com muita alegria, Senhor, participamos deste momento de confessarmos os nossos pecados a Ti, pois sabemos, Senhor, que temos um justo juiz que nos absolve as faltas, Senhor. Fica, Senhor, com as nossas vidas, cuida, Senhor, de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Confessamos os nossos pecados ao Senhor e a palavra dele nos traz uma declaração de perdão, um texto que nos mostra o quanto que a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia são suficientes para nos perdoar e nós prosseguirmos com a nossa vida totalmente purificados. Efésios capítulo 4, versos de 22 a 24, leamos todos a uma só voz. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Perdoados de nossos pecados, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo, Paz de Thelma. Cristo, pastor. Paz de Cristo, presbítero Marcelo. Paz de Cristo, diácono Gilmar. Os nossos pecados foram pelo Senhor perdoados. Agora, Amém. queridos, neste tempo, depois de adorarmos ao Senhor e confessarmos a Ele os nossos pecados e termos recebido dele o perdão, encontramos-nos em total condições de receber do Senhor a sua palavra. Para isso, nós vamos, nesta hora, pedir que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração para que ouçamos do pregador convidado para esta noite a palavra que Deus colocou no coração dele, que com certeza ela vai falar e muito ao nosso coração, vai modificar a nossa vida e vai nos colocar em muito mais contato com a vontade do Senhor para nós. Oremos, pedindo que assim o Espírito Santo nos ilumine para compreendermos a sua palavra. Deus amado, Deus bondoso, queremos te agradecer, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Fale, Senhor, através do seu mensageiro, nosso presbítero Marcelo, que o Senhor possa, Senhor, iluminar nossas mentes, para que possamos entender o que o Senhor quer de nós, para que possamos praticar, Senhor, para que possamos botar tudo aquilo que aprendemos durante a nossa vida, ouvindo, Senhor, a sua palavra, ouvindo, Senhor, os seus ensinamentos. Ajuda-nos, ó Deus, para que tudo na nossa vida seja feita conforme o seu querer e a sua vontade. Fica com seu filho nessa noite, que o Senhor esteja com ele, ajudando, Senhor, na sua caminhada com Cristo e com todos os seus familiares, onde quer que eles estejam nesse momento, abençoe de maneira especial. Muito obrigado por tudo, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos aqui participando deste culto vespertino com muita alegria em podermos estar, mesmo que de forma virtual, estarmos congregando com os irmãos, né? Nós sabemos que devido a essa questão aí da pandemia não podemos estar juntos, mas podemos, pelo menos com os recursos tecnológicos que nós temos à nossa disposição, estarmos virtualmente unidos e compartilhando a palavra de Deus. Então, para iniciar esse momento, queria fazer uma oração junto com os irmãos. Senhor, nosso Senhor e Salvador, graças te rendemos, Senhor, pelas bênçãos do dia de hoje. Agradecemos, temos a oportunidade de estar congregando, mesmo que de forma virtual, com todos os irmãos. Muito obrigado, Deus. Pedir que o Senhor esteja com sua igreja presbiteriana da Tijuca, com todos os irmãos, atendendo aquelas necessidades especiais que cada um tem no coração, Senhor. Esteja conosco, perdoe os nossos pecados e nós pedimos que o Senhor faça que nós sejamos um braço do Senhor aqui nesse plano terrestre. Que nós sejamos instrumentos na mão do Senhor. Que nós façamos aquilo que lhe agrada, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje a reflexão vai ser a respeito da carta de Paulo aos Romanos, seu capítulo 8, dos versos 26 a 30. A carta do apóstolo Paulo, né, falando um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, o nome dele, né, antes dos eventos que nós vamos até falar sobre eles aqui, da sua conversão, era Saulo de Tarso, né? E Saulo, por ele mesmo, ele se define, né, eu achei interessante isso, lá em Filipenses 3, de 4 a 7, né, quando ele fala: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, Saulo, né? Pois ele era circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja,
quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, e aqui eu achei interessante destacar, era, né, o tempo verbal no passado. Quer dizer, ele, naquela época que ele fazia isso tudo, que ele era, como hoje em dia até a gente costuma falar, né, hebreu de raiz, digamos assim, ele, tudo isso que ele fazia, ele entendia como correto, né? Como um guardião da lei, como um cumpridor da lei, como um conhecedor da lei, né? Fariseu que era. Então, tudo isso ele julgava correto, inclusive a perseguição, né, à Igreja de Cristo. Mas voltando, né, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então, Saulo era digamos, israelense, um hebreu, né, da linhagem lá, da tribo de Benjamim, né, e muito orgulhoso, digamos assim, de todo, tanto que ele vem descrever, né, toda a sua linhagem, tudo de onde ele provinha, né, mas isso tudo mudou, né, no momento da sua conversão, que todos sabemos, né, foi naquela estrada para Damasco, né, onde o próprio Senhor Jesus veio para converter o coração de Saulo. Então, esse ato de conversão está descrito no livro de Atos, né, 9, de 3 a 5, que diz: seguindo ele estrada fora, Saulo, né, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Quando eu li isso, eu me lembrei que em várias outras passagens, sempre que aparece, né, Deus, ele aparece envolto em grande luz, né, uma luminosidade muito grande que ofusca a visão de todos. Então, realmente é o que nós falamos, Deus é luz, né, em contraposição às coisas, né, do maligno, as coisas do mal, que seriam as trevas, né? Mas não, Deus efetivamente é luz. Então, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quer dizer, esse homem tinha uma extrema importância, porque, né, Jesus veio para efetivar a sua conversão. Então, isso fui fazer esse estudo, né, estudando mais Paulo, tal, para isso me sobrelevou a importância dos seus ensinamentos, né, como um homem que foi para tal, separado por Jesus. E outro aspecto que eu gostaria de rapidamente, em minhas introdutórias, ressaltar, é a questão que também está previsto no livro de Atos, capítulo 9, porque logo depois que houve essa aparição, essa luminosidade, né, divina para Saulo, ele perdeu a sua visão momentaneamente. E Deus, Jesus, apareceu para Ananias, né, para que Ananias fosse lá impor sua mão sobre Saulo, né? Deus manda que Ananias vá lá encontrar Saulo. E aí, quando ele fala assim, mas o Senhor lhe disse, vai, né, no capítulo 9, o versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, Jesus escolheu Saulo, né, para levar o nome dele, primeiramente aos gentios, mas também, né, aos filhos de Israel. Então, realmente, para esse ministério, né, de levar o nome de Deus, Deus escolheu Saulo. E achei interessante também a questão de Ananias, né, que nós temos uma característica, às vezes, questionar a Deus, né? Poxa, por que isso, Deus? Mas espera aí, isso não era bem o que eu esperava
da minha vida, às vezes, e não, será que está certo mesmo? E isso é uma característica nossa, humana. E Ananias teve, Jonas teve. Então Ananias questiona: Deus, mas esse Saulo de Tarso não é aquele que perseguia os judeus? Não é aquele que, inclusive, agora estava com uma carta dos principais sacerdotes para que, se ele encontrasse alguém, né, professando a fé em Cristo, ele pudesse, inclusive, prender? Então, a isso, Jesus responde. No verso 17, ele fala: não, vai lá, sim, porque ele é o meu escolhido para levar o meu nome. Então Ananias indo, né? Aí vem o verso 17, vem falando: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, né, na estrada de Damasco, para que recuperes a vista, e aí, principalmente, eu queria ressaltar, e fiques cheio do Espírito Santo. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, e aí vai fazer, né, após isso, o seu ministério, né, as suas viagens, né, para criar a igreja, para a plantação de igreja e tudo. E aí já é o gancho que eu também pego para entrar em Romanos, porque esse capítulo 8, dos versos 26 a 30, tem um subtítulo de quê? A intercessão do Espírito. Né? Começando com o 26, que diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, a intercessão do Espírito em nossa vida é uma forma, assim, importantíssima. Nós somos de muita importância e muito necessária essa intervenção do Espírito em nossa vida. Tá? Então, e aqui, né, a primeira abordagem fala o quê? Porque não sabemos orar como convém. Quando eu li isso, como não sabemos orar como convém, eu me lembrei que a gente deve quis ressaltar, né, que no que tange a oração, é importantíssimo nós termos sempre à mente que o próprio Jesus nos ensinou, né, como nós deveríamos fazer essa oração. Está lá em Mateus 6, de 5 a 9. Queria que ele também lê, porque eu acho muito relevante, né, se a gente tem uma ensinação de Jesus, efetivamente, para alguma coisa, é uma coisa que a gente sempre tem que ter muito atento, tem que ter isso muito em mente. Né? Então, Mateus 6, 5 a 9 diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos por homens. Em verdade vos digo, e eles já receberam a recompensa. Nós, quando formos orar, não há necessidade de nós queremos sermos vistos, usarmos, sei lá, um vocabulário rebuscado, ou de alguma forma, porque isso aí é uma questão que vai lá, mais vaidade para nossa do que efetivamente a oração, que deve ser o foco, né? A comunhão com Deus, abrir o nosso coração. Né? Então ele continua: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. É isso que importa, a gente abrir o nosso coração para Deus. Né? E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim. Aí ele começa a oração do Pai Nosso. Então,
Orar é fundamental para nós, né? Para que nós estejamos o quê? Conectados, em comunhão com o Criador. Mas essa importância é para nós. Tudo que nós vamos falar para Jesus, para Deus, ele já sabe. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Então, ele já sabe tudo que a gente vai falar, mas nós temos sim que falar e derramar nosso coração perante o Criador, né? Então, tenhamos sempre em mente que os ensinamentos de Cristo e nesse tocante no quesito oração tem que ter sempre isso na nossa cabeça e sempre, mesmo assim, mesmo com o ensinamento de Jesus que nós temos, nós sabemos que nós não somos capazes por nossas próprias forças. Por isso, como em tantas outras áreas da nossa vida, também na oração, sempre pedindo a intercessão e que o Espírito Santo esteja conosco, né, nesses momentos. Seguindo, o versículo 27 diz: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, essa questão aí de sondar os corações, essa é uma questão também, me parece fundamental para todos os cristãos, permitir que Deus, que no caso, né, Deus Trino, o Espírito Santo, possa examinar, possa explorar em toda a sua profundidade o nosso coração. Porque muitas vezes nós temos aquelas condutas que não agradam a Deus e nós tendemos a deixar aquela conduta escondidinha lá no canto do coração e camuflar aquilo e deixando, digamos, para lá. E não, isso não é coisa que agrada a Deus. Por quê? Porque a gente tem que abrir o coração e deixar aquele sonde, né, sempre voltando àquela questão que Deus está associado à luz. Então, nós temos que jogar luz em todo o nosso coração, em todas as partes dele, né, não deixando que nada fique oculto, né, pela sombra. A luz em todo o coração. E aquilo que nós todos somos humanos, nós todos somos pecadores. Então sempre vai haver aquela parte de pecados e atitudes que não se coadunam com a vontade de Deus. Então, essas partes a gente tem que trazer a lumen, temos que explicar, temos que falar disso, nós temos que falar, nós temos que confessar a Deus essas atitudes a partir do momento que deixamos o Espírito sondar todo o nosso coração. Confessar e ato contínuo, nos arrepender desses pecados e pedir a intercessão do Espírito Santo, nos dando força para nos modificar nesta seara, para, a partir disso, nós sermos pessoas melhores cristãos, né? Deixarmos aquelas práticas que não agradam a Deus para podermos prosseguir no nosso caminho, no nosso processo de santificação, né? Nosso processo de melhora como seguidores de Cristo. Mas com certeza esse processo será muito mais exitoso se nós contarmos com a poderosa intercessão do Espírito Santo. Se nós orarmos do fundo do nosso coração, do fundo da nossa vontade, de forma a pedir que o Espírito nos renove, nos transforme de acordo com a vontade de Deus,
expressa nas suas escrituras, né? Então, isso é um entendimento encadeado, quer dizer, você tem que conhecer a palavra de Deus, por quê? Porque você não cumpre aquilo que você não conhece. Você tem que entender a palavra de Deus, por quê? Porque você não vai cumprir aquilo que você não entende. E você, ao mesmo tempo que você veja que não está cumprindo, você tem que o quê? Se arrepender. E no momento que você se arrepende, você confessa. E no momento que você confessa, você pede a intervenção do Espírito Santo para haver a modificação daquele modus operandi, de forma que você seja uma pessoa transformada e renovada em Cristo, né? Esse é uma luta, uma batalha diária, né? Que nós vamos termos que ir todo dia, né? Nos examinando, trazendo aquela luz sobre todo o nosso coração e retificando aquilo que não agrada a Deus. Tá? Não devemos nunca pensar, né, que nós somos humanos, né, caídos, imperfeitos e estamos sempre pecando. Tá? Isso aí é tudo verdade. Mas não é por isso que nós temos que nos conformar com a repetição dos pecados, de jeito nenhum. Né? Por sermos escolhidos de Deus e por sermos cristãos, por acreditarmos, né, nas Escrituras como Jesus, nosso Senhor e Salvador, aí sim que nós nunca devemos nos conformar com nenhum pecado. Nós podemos até ser carne que somos, sujeitos a isso, mas conformados à repetição dos pecados de jeito nenhum. Temos que analisar o coração, ver os pecados que tem, se arrepender dele, pedir perdão e Deus, no seu eterno amor, nos perdoando e nós tentarmos nos esforçarmos para sermos pessoas melhores. Né? Prosseguindo, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo também conhecidíssimo, né? Todos provavelmente já ouviram falar desse versículo em algum momento, mas gostaria de ressaltar só um detalhe nesse versículo, que é que nós temos que ter consciência que tudo, como diz o versículo, coopera para o bem, mas nós temos que ser resignados a algumas coisas que, de alguma forma, nós possamos entender que aquilo não poderia ser daquele jeito, ou aquilo poderia ser, não poderia ser naquele momento, se poderia ser mais rápido, ou se não poderia nunca acontecer, se não deveria ter acontecido. Então, às vezes a gente quer substituir a divindade em dizer, não, isso aqui não está certo, né? Como Ananias fez ao questionar Deus, pô, mas o senhor está me mandando ir lá na casa encontrar Saulo de Tarso, mas esse não era aquele que perseguia os judeus? Ou que perseguia os cristãos? Não era o judeu que perseguia os cristãos? Como é que pode? Tem uma coisa errada aí, como se Jesus errasse, né? Igual Jonas, você quer que eu vá pregar? Não, lá não é legal, não tá legal não, lá o pessoal é muito ruim, vou pregar lá não é possível, tem uma coisa errada nessa mensagem aí. Então, a gente tem que tentar orar, ver o que Deus quer para a nossa vida, né? E entender os seus desígnios, né? Através da oração, da leitura, e não nos arvorar a Deus, né? Porque Deus tem a sua superior entendimento e desígnios, e nós, como nós somos a criatura, não o Criador, né? Então, não dá para questionar se é aquilo ou não. Tá? Então,
Mas no fim nós temos essa coisa aí boa no coração, que é que todas as coisas, elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E já partindo aqui, já mais para o final dessa reflexão, vamos ler aqui o verso 29 e 30, né, juntos, para que depois a gente possa fazer um breve comentário dele. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Então, o nosso foco aqui é mais na intercessão, na importância e relevância imensa para a nossa vida da intercessão do Espírito Santo. O nosso foco aqui não é fazer um estudo sobre predestinação. Então, aqui Paulo fala de predestinação, mas não vamos, não é o nosso foco no momento, nem teria como, né, fazer um estudo sobre predestinação, só ressaltando que predestinou, mas não por nossos méritos. Né? Deus não nos chama por nossos méritos, porque senão também ficaria difícil nós sermos chamados se só tivéssemos méritos, uma vez que não temos só méritos, né? Muito pelo contrário. Então, ele nos chama pela sua infinita graça, né? A graça de Deus. O que é a graça? A graça é favor imerecido. Né? Nós não merecemos e só conseguimos esse favor de Deus, né? Mediante a sua imensa graça. Tá? Então, a questão de predestinação está ligada à questão, né, da graça, e só fazendo um apêndice aí que a gente não vai estudar e que também exorta os irmãos também não ficarem perdendo tempo, que muitas vezes a gente, em ilações de que quem seriam os predestinados é aquele outro, ou esse não, porque faz isso, aquele sim, porque faz aquilo. Isso aí é uma perda de foco que a gente está perdendo, e perdendo a oportunidade de estudar a palavra e crescermos na fé, porque não nos cabe essa análise, muito menos esse julgamento, né? Cabe ao Senhor, e como seres limitados, não nos cabe isso. Então, não vamos nos perder nesse tipo de ilações. O que eu acho interessante a gente falar aqui, que até a Confissão de Westminster fala também, né, quando ele fala de nos justificou, né, que através do que a gente chama de a fé justificadora, né, a fé justificadora que nós temos, que será operada pelo Espírito, né, pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus no coração do pecador. Então, isso que nós temos que ter aqui em mente. É a nossa fé que vai ser operada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. São uma junção aqui sensacional, que a gente tem que estar sempre orando e caminhando nesse sentido de intercessão do Espírito, do conhecimento da palavra, e ter isso não só na mente, mas no coração. Né? Não é para o mais capacitado intelectualmente, né? É para aquele que tem um coração puro, né? Um coração que alegre ao Senhor. Então, né, nós temos que reconhecer a nossa condição de decaído, a nossa miséria, a nossa incapacidade de se restaurar por nossa própria força. Né? Nós dependemos da confiança na justiça de Cristo e nos ensinamentos oferecidos pelo Evangelho. Então, já finalizando, gostaria de deixar uma palavra final, né, que nós
temos que sempre estarmos pedindo a intercessão do Espírito Santo em nossas vidas, né? Pois, como nós sabemos, né, nós somos pecadores, mas, né, com a sua poderosa intercessão, conseguiremos ser cristãos melhores, né? E principalmente seremos exemplos. Onde quer que nós estivermos, seremos luz. Onde quer que nós estivermos, né? Como discípulos de Jesus. É assim que fala no final do versículo 29. Nós seremos glorificados, né? Graças a Deus. Então é essa palavra que eu queria trazer aos irmãos, né? Uma excelente noite e uma semana abençoada a todos. Fiquem com Deus. Em breve estaremos juntos na casa do Senhor. Queridos, recebemos a palavra do Senhor, uma palavra que traz-nos com toda a certeza o quanto que o Senhor nos ama e o quanto que Ele quer que vivamos uma vida que a Ele agrade e que possamos com isto abençoar quem está ao nosso redor. Falando em abençoar quem está ao nosso redor, falando em fazer o bem ao próximo, é tempo de nós consagrarmos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. E neste domingo, todo quarto domingo, a Igreja Presbiteriana da Tijuca promove a sua Marcha da Solidariedade. Aliás, esse é o quarto ou é o terceiro domingo? É o quarto. Esse é o quarto domingo mesmo, Sim. Acertei. A nossa marcha é aos quartos domingos, né? Sempre Marcha aos da quartos. Solidariedade é o quarto domingo. Me vê agora aqui um zumbido de terceiro domingo, que é isso? Todo quarto domingo é a nossa Marcha da Solidariedade. E neste mês de agosto, nós vamos abençoar o ímpar, que faz aniversário em setembro. Então, nós arrecadaremos neste domingo para que no mês de setembro, no aniversário do ímpar, a Igreja Presbiteriana da Tijuca possa, como sempre, abençoar esta instituição. Ímpar, Instituto Presbiteriano Álvaro Reis, se dedica ao cuidado com os nossos infantes, as nossas crianças. E o diácono Gilmar me enviou via WhatsApp uma chamada que está sendo vinculada em todas as redes sociais referentes ao aniversário do ímpar, que esse ano não vai poder ser presencial, não é isso, Gilmar? Infelizmente, que é uma festa muito bonita, onde todo o povo de Deus aqui no Rio de Janeiro, uma grande parte das pessoas presbiterianas se confraternizam lá no Instituto. Não vai ter o futebol, Gilmar. Não vai ter mais aquele futebol. É uma pena, minha gente. O futebol do ímpar no 7 de setembro é lendário. Ali nascem verdadeiros craques, só dentro da Igreja Presbiteriana. É um futebol lendário. Infelizmente, este ano não vai ser possível. Porém, o Gilmar me mandou esse filmete, esse vídeo, essa chamada, porque a festa esse ano será virtual. Vai ser uma festa online. Então, por gentileza, assista e ouça como que vai ser a chamada para o 7 de setembro, neste ano de 2020, do nosso Instituto Presbiteriano Álvaro Reis. Eu sou o pastor Flávio Barros e eu estou aqui para te informar. E esse ano, o aniversário do ímpar será online. De 9 às 17 horas, você vai assistir os 110 anos em live. Uma programação totalmente diversificada para você, que todos os anos nos apoia nessa importante missão. Já temos a presença confirmada do reverendo Marcos Agripino, secretário executivo da PMT, e do reverendo Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Na área do louvor, temos presenças confirmadas do Projeto Sola, Banda Escritura, Nick Meirelles, dupla Guilherme e Raquel, David Rander, Fabiano Lima e outros. E para as nossas crianças, temos a presença especial dela, da boneca mais divertida do Brasil, Bela Bondima. E olha, você sabe, o ímpar precisa da minha doação e da sua doação. Se você quiser fazer a sua doação agora mesmo, basta você acessar o link que está na descrição deste vídeo. Mas se você não puder doar agora, não se preocupe. No dia do evento, você também poderá doar sem problema nenhum. Então você já sabe, 110 anos
em live. Nossa programação será de 9 às 17 horas. Então, não tem desculpa, hein? Entra lá, curta e compartilhe a nossa programação. Apoie esta obra e faça par com o IMPA. Vai ser uma festa fantástica. Desta vez, uma festa que possibilita não só os presbiterianos do Rio de Janeiro a estarem, a conhecerem, a irem até o IMPA, mas será uma festa onde o mundo inteiro irá somar nesta confraternização. Para isto, consagraremos ao Senhor nossos dízimos e ofertas, e a leitura que nos convida a ofertarmos ao Senhor se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículos de 1 a 4, leitura esta que será feita pelo nosso irmão diácono Gilmar Pereira Dias. Leamos. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Vamos cantar, meus irmãos, com bastante alegria esse hino do Inário Novo Cântico 313. Encarando as lutas
prontidão, prontidão sempre para cumprir a palavra do Senhor. É tempo de orarmos, consagrarmos ao Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas e também colocar diante do Senhor a vida do casal missionário, reverendo Gilmar e sua esposa Wanda, que estão no campo de Nova Bandeirantes, no Mato Grosso. Reverendo Gilmar e sua esposa Wanda, do campo de Nova Bandeirantes, Mato Grosso. Oremos, consagrando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas e também coloquemos diante do Senhor a vida deste casal missionário. Bondoso Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pelos dízimos e oferta que o seu povo tem depositado no gasofilácio. Queremos te agradecer, ó Deus, porque em todo esse momento a sua igreja teve sustento, porque o seu povo tem sido fiel. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem nos ajudado a ajudar outros lugares, outras instituições. Senhor, o Senhor tem ajudado a Igreja Presbiteriana da Tijuca a sustentar, Senhor, missionários em vários lugares do nosso Brasil, em regiões diferentes. Fica, ó Deus, agora com nosso pastor missionário e sua esposa, abençoando, ó Pai, eles, onde quer que eles estejam, nesse momento, reverendo Gilmar e Wanda, e todos os nossos missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pai, derrame sobre eles, seus familiares, suas bênçãos sem medida, para que eles possam, ó Deus, estar pregando e falando do seu maravilhoso amor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito Santo repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E amém. Queridos, que bênção compartilharmos esse tempo junto. Como é bom estarmos na casa do Senhor, ainda que virtualmente. É uma bênção saber que tudo o que fazemos aqui, neste lugar, abençoa você aonde você está. Obrigado por participar deste culto da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Esperamos que em breve possamos abrir com toda a segurança, com todos tendo o acesso ao mesmo espaço comum
e tendo o privilégio de cultuarmos ao nosso Deus sem acepção de pessoas. Para isto, e para nos abençoar e, ao mesmo tempo, nos manter conectados ao longo de toda a semana com as nossas devocionais diárias, convido o nosso irmão diácono Gilmar para nos despedir, para dar aquele abraço, para dar aquele tchau que nos abençoa e nos conecta, para estarmos logo mais reunidos, não apenas durante a semana, mas também no nosso culto no próximo domingo. Gilmar, por gentileza. Um abraço para todos, uma boa semana para cada um de vocês que estão nos assistindo nesse momento. Que o Senhor Jesus esteja com vocês e acompanhe aí a nossa igreja nas devocionais e até domingo que vem. Fique com Deus.